noite, pastor doutor Luiz de Matos, gravando aqui agora o nosso vídeo de número 22, ok? Estamos estudando o período da tribulação e falamos na nossa reflexão anterior sobre os 4 primeiros selos, ok? Representados por um grupo onde nós temos 4 cavalos e 4 respectivos cavaleiros, selos esses que ao serem rompidos vão trazer uma escala cada vez mais intensiva de tormento, de modo a culminar ao final do 4º selo com a morte de a 4ª parte da terra. Ok? Ao final do 4º selo, meus amados, a situação da humanidade já será extremamente caótica. Muitas mortes, muita doença, muita fome, muito desequilíbrio emocional, não há mais paz e não há mais harmonia. Agora o 5º selo ele vem quebrar o ritmo desse cenário. O 5º selo ele deixa de focar a terra e vem nos apresentar um cenário pertinente ao mundo espiritual dentro desse período da tribulação. Hoje nós vamos falar sobre os mártires e vamos falar também sobre a salvação no período da tribulação após o arrebatamento da igreja. Vamos agora então estudarmos o 5º selo. Meus amados, o 5º selo nos apresenta uma visão escatológica que fala a respeito dos mártires da tribulação. Amados, os mártires da tribulação são aquelas pessoas que vão perder a vida em função da sua fé em Jesus durante esse período da tribulação aqui na terra, ok? Mártires, porque vão perder a vida, ok? Da tribulação, porque ocorrerá de uma forma muito específica ao longo do período da tribulação. Tenhamos consciência de que se alguém morrer em função de um acidente, ou em função de uma doença, ou por uma agressão qualquer, essa pessoa não se encaixa na condição de mártir da tribulação, ok? Ok? Só se enquadrará como mártir da tribulação aquele que morrer pelo testemunho de Cristo, ok? Qualquer outro tipo de morte não se enquadrará nesse conceito. Se alguém morrer comido pelas feras, ou fugindo da polícia, ou em algum tipo de acidente, qualquer que seja ele, não será enquadrado como mártir da tribulação, ok? E a salvação no período da tribulação será tão somente para os mártires. Nesse caso, meus amados, se um indivíduo morrer não sendo pelo testemunho de Jesus, ele vai direto para o inferno. Não importa as suas condições, ok? Ele vai para o grande trono branco, que é o juízo de Deus. Uma pergunta interessante é se haverá salvação na terra após o arrebatamento da igreja, especialmente no período da tribulação. Gente, precisamos ter em mente que a porta da graça vai se fechar com o arrebatamento da igreja. E com o arrebatamento da igreja, também se encerram as atividades da pregação do Evangelho da Graça. Porque quem prega o Evangelho da Graça é a igreja, e a igreja está indo embora com o Senhor. Meus amados, vai ter salvação sim, após o arrebatamento da igreja. Mas essa salvação não será como ela é agora, ok? Agora, meus amados, a gente ouve o Evangelho, crê na história da cruz, aceita Jesus como Salvador,
passa pelo processo da redenção, nasce de novo, tem um nome escrito no livro da vida, pronto, e a redenção se institui. E nós passamos a sermos cidadãos do céu, peregrino nessa terra. Mas quando a igreja for embora, o Espírito Santo de Deus vai embora com ela e o evangelho da graça também se fecha. Ok? De modo que a salvação estará reservada somente para aqueles que morrerem em função do testemunho que representa a sua fé em Jesus. Com isso, meus amados, haverá a participação do indivíduo. Haverá uma participação do indivíduo, o indivíduo vai pagar uma certa parte da sua salvação, a fim de que ele alcance a glória de Deus e o estado eterno com Jesus. Ele, o indivíduo que quiser ser salvo, terá que ser morto em função do testemunho de Cristo. Ele vai ter a oportunidade de negar a Jesus, mas ele não vai fazer isso. Ele vai ter a oportunidade de escolher entre a morte e a vida, de modo que a vida está no fato dele negar a Jesus. Ok? Meus amados, vai ser muito difícil, vai ser terrível, vai ser extremamente terrível a situação dos mártires, porque eles vão ver a morte de perto, da qual podem se livrar simplesmente negando a Jesus. Vai ter que ser crente de verdade. Vai ter que ser crente de verdade. Meus amados, já que tem que ser crente de verdade, vamos começar a ser crente de verdade agora. Já que a coisa ir para o céu é tão séria, vamos começar a ser crente já, meus amados. Porque se não for assim, nós não estaremos preparados. E se não estivermos preparados, meus amados, nós não vamos com Jesus. E se não formos com Jesus, o período da tribulação nos espera. Ok? Vamos ler o texto do quinto selo, Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 10, onde o texto de Apocalipse diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Veja quem é que está lá, meus amados. Veja quem é que faz parte dessa visão de João. São as almas que foram mortas, das pessoas que foram mortas por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que deram. Versículo 10. Estas pessoas, estes mártires, clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Verso 11. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de morrer, exatamente como eles morreram. Meus amados, devemos nos lembrar que a porta da graça se fechará com o arrebatamento da igreja. Ok? Verso 9. Vi debaixo do altar almas. Quando um redimido morrer, meus amados, nesse período da tribulação, ele não vai mais para o paraíso, que é o seio de Abraão, porque os mortos que estavam no seio de Abraão já ressuscitaram e foram embora com Jesus e estarão no céu exatamente nesse momento. Por essa razão, os mortos que morrer após o arrebatamento da igreja, eles irão para o Hades, que vai estar no mesmo lugar, que não será afetado pelo arrebatamento da igreja. Ok? O local para onde vai os mártires da tribulação será um local especialmente preparados nesse período. Verso 9.
que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Essas almas será tão somente a dos mártires, porque é necessário que morram em função do testemunho que deram. Verso 11, e cada um foi dada uma veste comprida e branca, significa vestidura branca, exatamente porque não tinham. Ok? Quando nós nos entregamos para Jesus, Ele lava a nossa alma e também as nossas vestiduras, e nós passamos a usufruirmos de vestiduras brancas. Como esses mártires não têm essas vestiduras brancas, eles passam pelo martírio, pela demonstração de fé, né? Não negarem a Jesus, e então eles são degolados, e em função disso são recolhidos nesse lugar especial com vestiduras brancas. Todos aqueles que não participaram do arrebatamento, meus amados, não possuem vestidura branca, tal e qual a situação do filho pródigo, sujo, maltrapilho, mas pelo testemunho que vão dar estes mártires, pela maneira que serão mortos, então eles, em função do testemunho, receberão as vestiduras brancas. Meus amados, vamos ler Apocalipse, capítulo 22, verso 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Meus amados, esses mártires passaram por muitos tormentos e vieram de muito sofrimento. E por essa razão é que clamam por vingança e pelo final do período pelo qual passaram. Mas Deus lhes responde que ainda não é o momento de bloquear os tormentos. Ainda há outros que serão alcançados pela mesma situação de morte em martírio. Verso 11. Foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco mais de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haveriam de morrer da mesma forma que foram. Haverá salvação no período da tribulação, meus amados? Sim, haverá. Mas não será como agora. Lá na tribulação, lá depois que a igreja for embora, o indivíduo vai ser captado, o indivíduo vai ser preso, vai perder a sua liberdade, vai ser anunciado a respeito da prova pela qual passará, e ele vai ter a oportunidade de negar a sua fé. Se ele não negar a sua fé, ele passará pela morte. Por essa razão é bem mais fácil ser salvo hoje, não? Ou não? Hoje é só aceitar Jesus como nosso Salvador e entrarmos através da porta da graça. Vamos ficar por aqui hoje mais uma vez, encerrando aqui esse nosso vídeo, prometendo voltarmos na nossa próxima reflexão, dando continuidade a esse assunto tão importante. Mas eu quero convidar você que está vendo esse vídeo a fazer uma reflexão a respeito de como está a sua vida em relação ao reino de Deus. Como é que você está vivendo a sua fé neste momento? Como é que está o seu relacionamento com a igreja de Jesus? Meu amado, não vale a pena ficar aqui quando Jesus vier buscar a sua igreja. Não vale a pena. Vale a pena sim estarmos preparados para a hora da partida e irmos embora com Jesus. Porque aos que ficarem, aguardam um grande tormento, mas um grande tormento mesmo. E os que quiserem serem salvos
precisarão contribuir para esta salvação com o seu próprio sangue. Meu amado, se você assiste esse vídeo e não aceitou a Jesus ainda, faz o seguinte: procure se informar a esse respeito, procure adquirir conhecimento sobre o Evangelho, busque uma igreja evangélica onde nós temos a genuína palavra de Deus e decida-se por Jesus. Olha, de preferência hoje, de preferência agora. Ok? Por quê? Não sabemos o dia da nossa partida. Não sabemos o momento em que se encerrará nossas atividades aqui nessa vida. Ok, gente? Ok? Esse estudo não tem a finalidade de apavorar a ninguém. Esse estudo não tem a finalidade de criar paura, mas tem a finalidade de despertar os corações, as mentes, as almas para a vida futura que nos aguarda, quer tenhamos consciência disso ou não, quer aceitemos isso desta forma ou não, porque o tempo flui e o final da nossa existência ocorre a qualquer momento. E com certeza ocorrerá. Ok? Fiquem todos na paz, Deus nos abençoe a todos. Deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal, compartilhe os vídeos e vamos em frente, gente. Vamos arrancar almas da filha da perdição e trazê-las para o reino da maravilhosa luz. Podemos dizer amém? Amém.